Boa noite, sejam todos muito bem-vindos e que a paz de Cristo esteja com todos nós. Bom, aqui a campanha do Setembro Amarelo, ela foi criada no Brasil em 2015. É um projeto desenvolvido em conjunto pelo Centro de Valorização da Vida, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. O objetivo do Setembro Amarelo é conscientizar as pessoas sobre possíveis sinais de ideação suicida e evitar sua ocorrência. A Casa Espírita Nosso Lar apoia essa campanha e todo ano traz a público, na visão da doutrina espírita, a sua colaboração. Vamos agora dar início, então, às atividades da noite, pedindo a nossa irmã aqui, Nilce, para que possa fazer a prece inicial. Nilce, é você. Deixa eu te dar o microfone. Boa noite, meus irmãos. Então, vamos fechar, os nossos olhos e dedicarmos este nosso tempo a Deus, para que a espiritualidade nos ajude a entender a mensagem da palestra de hoje. Meu Deus, meu Pai amigo, Pai de bondade, tenha misericórdia de todos nós que estamos aqui. Pedimos que nos abençoe e que o amor seja o nosso mais puro sentimento, hoje e sempre. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Agora a gente vai continuar nossas atividades, passando a palavra para o nosso irmão Joaquim Comunal de Barbacena. Sim, pode deixar preso aqui por causa da filmagem. Como é que tá? Ele tá ligado já? Tá pedindo? Ou não, projeto? Boa noite. Boa noite. Agradeço ao convite de sempre estar de volta aqui em Dores, seja na Casa Espírita, seja no clube, para esses eventos que são muito necessários para a nossa vida, para a vida de todos nós. É importante demais que entendamos as mensagens espíritas, as mensagens cristãs, não como um ritualismo, não como um igrejismo, aquela ideia nossa de frequentar
por mera obrigação, algum culto religioso, independente de qual seja a religião que abracemos. Católicos, evangélicos, que em geral nós vemos em todas as cidades, umbandistas, candomblecistas e nós espíritas. Qualquer que seja a religião, o importante é a prática daquilo que ela nos ensina, e não o frequentarmos um dia da semana, um domingo, onde quer que seja e qualquer que seja o dia, e apenas fazermos daquilo um mero compromisso conosco, com a família ou com a sociedade. Esse compromisso tem que ser com a prática. E hoje, mais uma vez voltando aqui e falando de valorização da vida, eu queria trabalhar a questão sobre um outro prisma. Ainda que o Setembro Amarelo vem como uma prevenção do autoextermínio, do suicídio, nós temos que falar um pouco mais de vida sadia, de saúde, porque quando nós nos dedicamos à nossa saúde física, mental e espiritual, naturalmente estamos tirando do nosso caminho as ideias, a ideação suicida. E para começar, eu queria passar esse vídeo, que é uma questão científica, não religiosa, mas que é muito importante para que nós possamos, então, entender a sistemática da vida, a maravilha da nossa criação enquanto espíritos e também a maravilha da nossa cocriação enquanto seres encarnados, através dessa que a gente chama de vida, mas que é uma jornada terrestre ou uma jornada carnal, uma jornada física. Então nós vamos começar aqui e na sequência a gente vem a conversar. Qual que é o nosso tempo? 50 minutos? Como é que é? Pode ser uma hora.
bem-vindos à vida, e dizem que somos 8 bilhões encarnados na Terra. Neste contexto, o Espiritismo nos traz maravilhas acerca da nossa origem enquanto espíritos, maravilhas do objetivo de, ainda que espíritos criados por Deus, criados a partir de uma simples partícula, um pequeno pedaço desta luz maravilhosa que é Deus. Criados simples e sem conhecimentos, como nos diz a pergunta 115 do Livro dos Espíritos, mas com cada um, a partir da criação, recebendo missões, tarefas, para por si próprios, por nós mesmos, cada um, herdeiro de si mesmo, caminhar e chegar da simplicidade no tocante a sermos únicos, chegar da falta de conhecimentos até espíritos puros. Da pergunta 115 do Livro dos Espíritos até a pergunta 170, nós temos um tratado trazido pelos espíritos superiores através de muitos irmãos, codificado por Kardec. Qual é o nosso objetivo aqui na Terra? Evolução. A pergunta 132, neste contexto entre a 115 e 170, nos mostra que encarnamos, que enquanto espíritos criados por Deus, temos a oportunidade de, num corpo físico, assumirmos uma postura de trabalho que nos permita, por nossos próprios méritos, sempre evoluir, até chegarmos, como Jesus, a espíritos puros. Espírito puro é aquele que não tem mais nenhuma mácula, nenhuma mazela, nenhum vício. Dizem-nos os Espíritos, na pergunta 168, que nós temos necessidade de encarnar num corpo físico, seja na Terra ou em outros mundos habitados, para irmos eliminando as nossas mazelas morais, os nossos vícios. E que encarnamos e reencarnamos tantas vezes quantas forem necessárias para nos limparmos, para nos livrarmos, extirparmos-nos de todos os vícios, que são todos aqueles modos de agir contrários à lei de Deus. E então a resposta é: nós encarnaremos tantas vezes quantas necessárias para acabarmos com esses vícios. E ainda há uma pergunta: mas quando então eu não tiver mais vícios e eu não tiver mais necessidade de encarnar, serei eu o quê? Espíritos puros, ou espírito puro. Então, a vida aqui mostrada do ponto de vista físico, ela é meramente mais um capítulo desta grande ideia, desta grande dádiva que Deus nos concedeu ao nos criar como uma partícula, uma pequena parte da sua imensa luz. E para que nós possamos, assim como Jesus, sairmos da falta de conhecimentos a chegar a espírito puro, não dá para se fazer numa encarnação de 50, 70, 80 anos. Daí as diversas oportunidades reencarnatórias, a que chamamos de vida, mas que tecnicamente seria jornada terrestre, existência terrestre ou existência física, porque nós estamos na Terra, somos 8 bilhões encarnados na Terra, 24 bilhões gravitando em torno da Terra, indo e vindo naquilo que chamamos de
reencarnação. A pergunta 167, qual é o objetivo da reencarnação? A 132 é da encarnação, evolução. A 167, qual é o objetivo das reencarnações? Nosso progresso contínuo, ou seja, a evolução iniciada a partir da nossa criação encontra campo fértil através da reencarnação. Porque cada um de nós, a cada existência corpórea, física, melhoramos sempre. A cada encarnação, melhoramos sempre. Somos hoje, todos nós aqui, a melhor apresentação do Espírito que nos anima. Já fomos mais falhos em vidas passadas, às vezes nesta própria vida, nesta própria existência, e vamos melhorando continuamente, porquanto o Espírito jamais retrograda, jamais volta atrás. Conquistado por seus méritos, uma virtude, qual que seja, ela jamais sai do nosso patrimônio pessoal e espiritual. Se numa encarnação alguém é honesto, é porque ele adquiriu esta virtude, e na próxima ele poderá vir mais honesto, mas nunca menos honesto. Ele pode estar ainda com outras falhas, mas no quesito honestidade ele já evoluiu muito. E aí, a cada encarnação, nós vamos melhorando um pouco, extirpando do nosso íntimo, como numa bela escultura que se pega. Aqui nós temos esses exemplos na região, uma tora bruta de madeira, e vai tirando pouco a pouco até ficar aquela arte que se deseja. É isso que nós esperamos de cada um, e é isso que Jesus, há 2000 anos, veio nos ensinar. E é disso que nós temos que nos desincumbir. Bem-vindos à vida mostra neste vídeo a beleza da criação. Ainda que nós, seres humanos, cocriemos através de trazer espíritos à carne, a grande criação é de Deus. E se somos criados por Deus, diz Leon Denis no livro Grande Enigma, nós somos os maiores testemunhos da existência de Deus. E diz ele que Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é amor. E Leon Denis nos dá uma esperança e uma responsabilidade muito grande, porque ele diz: como todos os que criam deixam nas suas criaturas as suas características, e aí nós podemos imaginar Leonardo da Vinci, nos seus quadros, deixa as suas características. Burle Marx, nos seus paisagismos, deixa as suas características. Com Deus, diz Leon Denis, não seria diferente. O nosso Criador deixou em nós as suas características. Deus é amor, nós também. Deus é justo, Deus é bondade, Deus é misericórdia, nós também. Só que ele, na sua poesia espírita, ele diz para nós: todos nós temos os caracteres de Deus em germen, em semente. E a nossa tarefa durante as diversas transmigrações reencarnatórias é fazer florescer, para que essas sementes cresçam e formem um belo jardim na nossa existência. Quando esse jardim estiver completo, maravilhoso, desabrochado em todas essas sementes, estaremos com Jesus. Mas isso é tarefa individual de cada um. E a cada encarnação assumimos uma delas. Quando assumimos as tarefas, chegamos, como disse ali aquele vídeo, numa existência corporal, começa não do zero, mas começa
a execução de um planejamento minuciosamente preparado por engenheiros da reencarnação, por irmãos espirituais nossos de alta envergadura, começamos ali a execução de um plano traçado, nós espíritos medianos que somos, traçados por nós, com o auxílio e orientação deles. Na maior parte daquilo que nós estamos vivenciando aqui na Terra, nós pedimos, nós às vezes imploramos, algumas vezes falam que tem e eu não quero, e nós temos exemplos na literatura espírita, principalmente nas obras de André Luiz, com Chico, de espíritos que não queriam, que tinham medo, mas que foram orientados a vir. E nós temos que ter ciência e consciência do ditado popular: Deus não nos dá nenhuma cruz maior ou mais pesada daquela que podemos e devemos carregar. Chegamos aqui na Terra com um planejamento reencarnatório numa família que escolhemos e que nos escolheu, com pais que aceitamos viessem antes de nós para nos trazer, com irmãos que precisamos conviver, com futuramente filhos e demais parentes desta consanguinidade ou desta afinidade, da família originária ou família afim, mas nós estamos na família certa, no tempo certo, e como diz Chico, não existe coincidência na parentela. Não estou aqui para falar hoje de família, ainda que a família faça parte da nossa existência, e na maior parte das vezes temos dificuldades de lidar com muitos deles. Chegamos para cumprir uma tarefa para a qual recebemos orientação e recebemos o combustível, o fluido cósmico universal, um fluido como se fosse num tanque de combustível de um carro, suficiente para percorrer tantos quilômetros no carro, tantos anos nesta atual existência. Eu vim com uma programação, cada um de nós veio com esta programação individual e com o combustível, com esse fluido cósmico necessário para viver 70, ou 72, ou 65, ou 90 anos. Mas nós temos que cumprir esta tarefa. Seremos chamados de espíritos que atingiram a completude, aqueles que cumprirmos nos anos e no fluido que nos foi concedido aquilo a que nos propusemos quando aqui chegamos. Só que hoje nós não somos exatamente aquilo que nós nos propusemos a ser. Somos o nosso planejamento, mas somos também aquilo que a vida material nos ofereceu. E muitas das vezes nós aceitamos, nos desviando do propósito. Diz a pergunta 614 do Livro dos Espíritos: a lei de Deus é a lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem, para a evolução do homem. Ela, a lei de Deus, nos diz o que devemos e o que não devemos fazer. E nós só seremos infelizes quando nos afastamos da lei de Deus. Onde está escrita a lei de Deus? Se fosse na Bíblia, talvez nós não tivéssemos lido. Mas cada um tem na consciência este manual do bem viver. A lei de Deus está na consciência, pergunta 625. Como nós só seremos infelizes quando nos afastamos da lei de Deus, nós seremos infelizes quando nos afastamos da nossa consciência, que nos conta e nos fala: não é por aqui, é por aqui. Mas muitas das vezes fazemos
o que não é para ser feito. Nestas horas nos afastamos da consciência, nos afastamos da lei de Deus e naturalmente nos afastamos do nosso propósito reencarnatório, porque nenhum dos nossos valorosos engenheiros da reencarnação que nos auxiliaram nos deixaria vir com um propósito reencarnatório que se afastasse da lei de Deus. Logo, quando eu me afasto da lei de Deus, eu estou me afastando do meu propósito reencarnatório. Falar de vida aqui na Terra, materialmente, demanda falar do propósito reencarnatório, do planejamento. Há um poema de Fernando Pessoa, um poeta português que nada tem de espírita, mas cujos fundamentos e essência nos levam a esta ideia. Vou falar apenas a primeira parte. A criança que fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser hoje quem eu sou. Mas quando eu vejo que o que eu sou hoje não é nada, quero voltar atrás, buscar quem lá ficou. A criança que fui chora na estrada. Deixei ali quando vim ser quem sou, mas quando vejo que hoje eu não sou nada, quero voltar, buscar lá atrás quem lá ficou. Este poema, cujo objetivo poderia não ser esse, mas me toca o coração, porque a criança que fui, o espírito que eu planejei e que eu animei, queria cumprir esse propósito, essa criança chora na estrada da minha existência atual. Eu deixei essa criança ali atrás chorando, quando eu vim ser hoje o que eu sou. O gamonal que programou, mas o programado foi executado em parte, muita parte do não programado, me fez ser o que eu sou hoje. Os desvios, os atalhos, as impurezas dos meus atos me tiraram daquele planejamento. Então, esse espírito que eu programei, esse homem novo que eu me dispus a ser, não é. E eu choro lá atrás. E hoje, quando eu vejo que eu não sou aquilo que no íntimo, sem saber o meu planejamento, mas no íntimo eu deveria ser, quando eu vejo que hoje eu não sou exatamente aquilo que a vida me proporcionaria se eu seguisse as leis de Deus, eu aos 63 anos quero voltar, buscar lá atrás quem lá eu deixei. E isso é possível. É possível porque nós temos hoje informações. Nós temos o Espiritismo, que é uma verdadeira enciclopédia com tantas obras maravilhosas que nos mostra o que estamos fazendo aqui. Mas esse embate entre o homem velho que insiste em ser e o homem novo que eu desejaria que fosse, muitas das vezes tem levado muitos de nós à chamada depressão. Depressão, numa linguagem simples, seria o resultado do que eu sou em contraponto ao que eu sei que eu deveria ser. A fé em Deus evitaria tantos problemas, mas nós devemos usar esta maravilhosa oportunidade que é o Espiritismo, não só para nós, mais do que necessário, mas para ajudar a tantos quantos conosco caminham. Os irmãos complicados, os vizinhos, os colegas de trabalho, muitos ficando pelo caminho, na não completude, por conta, às vezes, do nosso egoísmo. Se nós falamos de vida, seja a vida material, seja a vida espiritual, isso tem a ver com o nosso Criador, isso tem a ver com Jesus, isso tem a ver com tantos quantos ao longo dos tempos vêm com uma missão de nos alertar.
Quando falamos em Chico Xavier, em Madre Teresa de Calcutá, em Irmã Dulce, em tantos de tempos mais antigos ainda, que se notabilizaram pelo trabalho aqui na Terra, nós vamos encontrar em todos eles o amor. Vamos encontrar em todos eles a caridade. Não a caridade material a que nos acostumamos a crer, ainda que seja parte e necessária, mas a caridade moral, como entendia Jesus. Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão para com as ofensas. Nós somos espíritos e temos, acredito eu, que de vez em quando, olhando no espelho, além de nos vermos como corpos físicos, nós temos que repetir para nós mesmos, intimamente e às vezes até de forma sonora: eu sou espírito. Porque normalmente o espírito não aparece no espelho, nem o meu, nem o de alguém que já morreu. Porque se apareceu de alguém que já morreu, às vezes a gente sai correndo, olhando no espelho. Mas nós temos que entender que nós somos espíritos. E quando nós, espíritas que somos, entendemos que todos os 8 bilhões aqui na Terra somos espíritos, pela bondade, pela sabedoria de Deus, nós não teríamos 80 anos apenas de existência para cumprir um planejamento maravilhoso. E aí sim, nós lembrarmos de existências passadas e da necessidade de existências futuras. Quando hoje falamos no Setembro Amarelo, da questão da valorização da vida, imediatamente, como foi lido aqui pela nossa irmã no início, o Setembro Amarelo veio para ajudar na prevenção do suicídio. O que eu vou falar de suicídio do ponto de vista do normal, que a gente ouve dizer nos livros, nas histórias e nas histórias tristes, vai ser pouco. O suicídio hoje é uma pandemia, é uma questão de saúde pública. Quando nos colocamos naquela situação triste realmente da pandemia do Covid, durante 2 a 3 anos, tantos irmãos se foram pelo Covid e a comoção foi geral. Mas a pandemia, através das mortes, do suicídio, são imensamente maiores. No Brasil, nesse tempo que eu estou aqui, desde que começou a oração, uma pessoa já suicidou. Uma pessoa a cada 35, 40 minutos se auto-extermina. No mundo, uma pessoa a cada 40 segundos. Em 1 minuto, 1h30. Em 1 hora, 90 pessoas no mundo tiram a própria vida. Comparem com a pandemia da Covid e vê que é muito grande a diferença. Mas nem por isso, às vezes, tomamos atitudes. Então a ideia do Setembro Amarelo é nos mostrar, neste mês, a importância da prevenção. Nós já ouvimos dizer que o suicídio direto leva milhares e milhares de vidas, às vezes como causa maior a depressão, que é exatamente esse embate entre a programação e a execução. E não tem ninguém que nos obrigue a não executar conforme tratamos. Ontem em Barbacena, na palestra do Maurício Mancini, falando da influência espiritual em nossa vida, ele tratou lá das perguntas 456 até 472, da influência dos espíritos em nossa vida. Mostrando, como diz Kardec, nestas passagens do Livro dos Espíritos, que nós temos ao nosso lado centenas de espíritos, dezenas ou milhares de espíritos na nossa faixa vibratória, como disse Paulo naquela
passagem em que ele diz que nós vivemos sob uma multidão de testemunhas. Testemunhas, espíritos desencarnados e também encarnados que nos cercam. Eles têm condições de saber o que pensamos. Eles sabem o que fazemos. Eles sabem de nós, às vezes, como diz lá, muito mais do que nós próprios, porque nós nos escondemos, muitas das vezes, para não mostrar a realidade de quem ainda habita em nós, este homem velho com pensamentos indevidos. Nós temos muitos espíritos ao nosso redor. Eles nos influenciam, como diz a pergunta 459. De ordinário, ou seja, comumente, eles nos dirigem, mas não só para o mal, mas também para o bem. O nosso anjo da guarda, os espíritos protetores que gostam de nós, nos influenciam para o bem. Como outros, a quem chamamos de obsessores, mas que Dona Ivone do Amaral Pereira, em diversas das suas obras, chamava de irmãozinhos equivocados, nos levam para o mal, mas não fazem por nós nem o bem, nem o mal, porque isso desrespeitaria lá a pergunta 843 do Livro dos Espíritos, que é o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha. E muitas das vezes a gente arrepia todo e fala: tem coisa ruim aqui, não sei por que ele está aqui. O Livro dos Espíritos mostra: eles estão aqui porque eles atendem aos nossos chamados, eles não vêm contra a nossa vontade. Até podem vir, mas quando chega perto e vê que eu estou fazendo o evangelho no lar, ele fala: não é a minha área, e vai embora. Mas quando eu penso negativamente, ou penso em fazer coisas erradas, eu atraio. A Dona Ivone, no livro Ovação do Invisível, ela diz: os nossos pensamentos refletem no mundo espiritual como a nossa imagem reflete num espelho aqui na Terra. Então os nossos pensamentos refletiriam num espelho espiritual, e muitos que ali passam veem. Quem estiver de acordo com aquilo que eu estou pensando, se aproxima. Quem não estiver, se afasta. Então eu só vivo cercado das testemunhas ou da multidão de espíritos com os quais eu tenho similitude de atitudes, de pensamentos, sintonia. E essa sintonia nos falta quando vem a depressão para o lado do bem. Ela falta, mas ela aumenta para o lado do mal, porque às vezes a depressão nos leva à tristeza, à melancolia, às decepções, e equivocadamente, como diz a pergunta 943 do Livro dos Espíritos, lá no livro 4, na pergunta 943 e seguintes, o espírito, não o espírita, mas também o espírito, mas o espírito que toma a atitude equivocada do autoextermínio, ele vai ficar mais desesperado, porque além dos problemas que ele gostaria de encerrar, ele cria mais um, que é o peito sangrando, a cabeça estraçalhada, o pescoço apertado, quando a gente fala de suicídio direto. Esse desespero que faz com que o suicida queira não morrer, mas sim acabar com um problema que o aflige, termina naquela surpresa desagradável de que a coisa não era bem assim. Dona Ivone do Amaral Pereira, quando aqui, próximo em Lavras, Juiz de Fora, e depois na região serrana, na região do Rio, Petrópolis, e mesmo lá em Rio das Flores, trabalhava, ela, suicida que foi, em no mínimo 2 existências passadas, tratadas na trilogia das suas obras, nos suicídios que provocou pelo seu uso indevido da beleza
ela provocou suicídios. Dona Ivone vivenciou o suicídio na sua integralidade de tristezas, decepções, mas também de desapontamentos, ao verificar que, morto o corpo, o espírito continuando, os problemas apenas se agravavam. E Dona Ivone, então, nesta última existência, iniciada em 1900 e terminada em 1984, Dona Ivone se dedicou à mediunidade em tantos âmbitos, mas também a anotar o nome daqueles que apareciam nos jornais, nas publicidades da época, para orar por eles, porque ela sabia que eram espíritos que iriam ter muitas dificuldades no mundo espiritual, mas como todos, teriam novas oportunidades através da reencarnação. Esta questão do suicídio direto hoje é algo muito triste, inclusive entre os jovens. Entre 15 e 29 anos, hoje congrega a maior fatia de novos suicidas. Antigamente se falava nos idosos, que também ainda cometem esse erro, mas hoje os jovens, e esses jovens, porque as redes sociais, a exigência de um mundo material, às vezes dentro da própria casa, com comparativos indevidos entre um irmão bem-sucedido nos estudos e aquele, entre um irmão bem-sucedido na profissão e aquele que está triste. Quando a sociedade, a família cobra a aparência do sucesso, as redes sociais exigem alguém sorrindo e mostrando sucesso. Quando desliga, se vê frente a frente num espelho da vida com o fracasso. Isso tem levado essas exigências sociais, essas exigências familiares, a muitos jovens a tirarem a própria vida. Precisamos pensar, repensar e agir em cima disso. Na minha família não tem, que bom, é uma dádiva que eu tenho que aproveitar para ajudar a família dos que têm. Na minha família tem, mais do que uma dádiva, se eu estou bem para ajudar, é uma obrigação, porque não existe coincidência na parentela. Estamos na mesma família, no mesmo grupo social profissional, porque precisamos, com aqueles membros de uma família espiritual, de uma família universal, agora sob a égide da família consanguínea ou afim, com um propósito de ajudar, de aparar arestas, de corrigir erros. Nós temos que olhar no espelho e falar: eu sou espírito. E como espírito, eu tenho uma trajetória traçada antes de vir aqui à Terra. E como espírito, eu tenho que cumprir o máximo possível. E se eu tenho poucos problemas, é porque eu vim com o propósito de ajudar a quem tem mais problemas. Se eu tenho problemas, mas tem tantos outros que também têm problemas, e eu tenho os meus talentos, seja para ouvir alguém que está desesperado, seja para orientar, seja para estender as mãos e abraçar, seja para arrumar um emprego, seja para arrumar um local para tirar essa pessoa das drogas, dos infortúnios e da própria depressão. A quem mais é dado, mais será cobrado. E o Espiritismo nos dá tantas coisas, e nós precisamos pensar nisso. Mas quando eu falo então de suicídio direto, eu quero agora entrar numa outra seara da saúde, em contraponto ao suicídio indireto, ou ao suicídio impróprio, ou ao suicídio que é aquilo que nós não encaramos como suicídio, mas que é verdadeiramente muito mais grave do que o suicídio direto, que é exatamente aquilo que André Luiz, no filme O Nosso Lar, nos mostra, junto com Clarencio e com outros espíritos, de que todos os dias, milhares e milhares de nós chega ao mundo espiritual, assim como no suicídio direto, antes do tempo previsto. E isso é ruim por alguns aspectos.
Deus não nos daria 100 anos se o nosso propósito fosse para ser executado em 60. Se eu, previsto para 100, vou aos 60 por atitudes minhas, do suicídio direto ou do indireto, eu não vou ser aquele espírito a que chamaremos de completude, porque faltaram 40 anos de atividade. Alguns às vezes vêm para ficar 80 e ficam 80, mas dos 50 em diante viram um parasita. Não posso ir nas atividades da casa espírita porque eu estou com a coluna arrebentada, porque eu estou fora do peso, porque eu estou sentindo muitas dores. Isso acontece. Quantas vezes todos nós já deixamos de fazer alguma coisa em prol da humanidade, em prol dos nossos parentes, porque nós não estamos mais com a saúde perfeita. E essa saúde imperfeita, ela vem das nossas atitudes, dos nossos hábitos morais, dos nossos hábitos materiais. Nós somos feitos para dar certo. Nós somos espíritos criados pelo bem. E Deus, que é o bem, não iria nos criar para fora do bem. Então nós temos como atividade nossa tudo aquilo que nós nos propusemos. E se eu tenho dúvida qual é o meu propósito reencarnatório, basta eu olhar ao meu entorno, na família, no trabalho, na sociedade, na casa espírita. Eu vou à casa espírita, mas o dia que aquele irmão está lá no cantinho, eu preferia não ir. É ali que eu tenho que ir. Eu vou à casa da minha mãe, mas se o meu irmão estiver lá, eu prefiro não ir. Eu tenho que ir, porque com aquele irmão eu tenho que mas ele bebe muito. Quem sabe em vidas passadas fui eu quem o desencaminhei para o alcoolismo. Então nós temos esse propósito e basta que a gente veja quais são as nossas dificuldades. Ali está o nosso propósito reencarnatório. A gente precisa pensar nisso, porque não vem escrito, a não ser no nosso íntimo. Leon Denis fala: Deus nos escreve por todas as vozes do infinito. Deus não nos escreve tão somente na Bíblia, mas numa Bíblia diária, com os majestosos caminhos dos ares, dos mares, das ondas. Deus está sempre nos falando. E Deus nos fala principalmente nas horas de silêncio e de meditação. Fala-nos no santuário do ser, na hora em que nos calamos e nos conectamos com Ele. Nas horas de silêncio e de meditação, todos nós ouvimos uma voz que parte do interior de cada um, uma voz que sai do fundo da nossa consciência e nos fala dos nossos deveres, das nossas oportunidades de progresso, das nossas chances de evolução. Existe em cada um de nós, diz Leon Denis, uma fonte íntima, uma fonte divina, de onde jorram ondas de vida, de verdade, de luz, de amor. Ali se encontra o retiro íntimo, esta fonte de Deus existente em cada alma humana. Nas horas de silêncio e de meditação, nós conseguimos ouvir a voz da nossa consciência e nos fala destas possibilidades evolutivas. E quando nos calamos, deixamos de ouvir as vozes exteriores, não só a buzina lá de fora, mas a buzina íntima da nossa cabeça, que às vezes estamos numa palestra pensando:
palestrante está demorando e a cerveja já está rolando. Quando estamos dentro de casa e nos dedicamos à oração, é nestas horas que ouvimos Deus nos falar e nos mostrar que aquele irmão complicado, que aquele colega de trabalho complexo, muitas das vezes não são, e na maior parte ou na totalidade das vezes não são problemas, e sim oportunidades evolutivas. Se encararmos o problema como oportunidade, nós estaremos subindo nos degraus da evolução tão necessários para sermos como Jesus. Vou colocar uma outra música que Milton Nascimento com Danny Black, um outro cantor, eles tratam da nossa existência como uma oportunidade. E aí a gente continua já na parte final da nossa fala. Danny Black é o penúltimo. Este. Eu sou maior do que era eu. Sou melhor do que era eu. Eu sou filho do mistério do silêncio. Somente o tempo vai revelar. Eu sou maior do que era eu. Estou chegando do que era eu. Eu sou filho do mistério do silêncio. Somente o tempo vai revelar. As folhas mudam, as montanhas crescem, quando se desnudam, quando não se esquece, aquelas dores que deixam falar, sem saber que aquele choro faria os fundos do céu e silêncio. Evoluindo a cada lua, a cada sol. Se ela confia, se for tudo, se for bem, só me atento a voz. Saber, eu sou maior que ela, sou melhor que ela. Eu sou filho do café, do silêncio. Somente o tempo vai revelar. As cores mudam das trevas, como se desculpam, não se esquece, daquelas cores que deixam falar, sem saber que aquele ficou, Maria. Assim.
letra também não espírita, mas nos mostra que nós somos melhores hoje do que éramos ontem, independente da posição, se sou súdito ou sou rei, mas é importante a gente perceber os nossos erros, é importante a gente aproveitar as dificuldades como degraus para a nossa evolução. E nós temos isso ao nosso redor diariamente. Jesus, quando nos deu exemplo, ele não fez uma trajetória pré-escrita do ponto de vista de índice, mas ele saía toda manhã e encontrava as oportunidades. Foi com a mulher adúltera, foi com o cego, foi com o paralítico, foi com a filha de Jairo, foi com tantas pessoas que lhe procuravam, e ele tinha sempre uma lição que deixou para nós e que os evangelhos nos trazem. Nós temos muitas condições e responsabilidades para nós evoluirmos, como diz essa música. Só o tempo vai me revelar verdadeiramente quem sou. O tempo vai me trabalhar como um escultor trabalha numa tora bruta para virar, às vezes, uma maravilha das nossas artes. E aí, faltando 13 minutos para completar 1 hora do nosso tempo, eu gostaria de tocar num ponto que é muito importante para nós, da valorização da nossa vida carnal, de aproveitarmos bem os 30, 40, 50, 80 anos, quantos sejam do nosso planejamento, do nosso propósito, aproveitarmos bem, fazermos que esta existência, se não for de completude, seja muito próximo da completude, e não temos que ter vergonhas de errarmos. Somos espíritos que, na escala que Kardec traz, lá da pergunta 90 e poucos até a 100 e poucos, nós somos espíritos imperfeitos, mas perfectíveis. Já fomos espíritos grosseiros, hoje já somos espíritos melhores, a caminho de sermos espíritos bons, para chegarmos num futuro que depende de nós, a sermos espíritos puros. Mas enquanto espíritos perfectíveis, na maioria de nós, espíritos medianos, é natural que ainda tragamos arraigados, cristalizados em nosso íntimo, os hábitos do homem velho. Já não fazemos, às vezes, a prática, mas ainda pensamos, sentimos, mas já estamos galgando degraus nesta escala com méritos. Agora, espíritas que somos, já aprendemos que temos que ter uma saúde física, mental e espiritual. Uma responsabilidade de conhecimentos adquiridos nos fazem cuidar da questão mental, com bons pensamentos, com boas atitudes, com a prática do bem. Isso fará com que a nossa saúde espiritual, a cada mês, a cada vez, se mostre mais firme, mais dignas de estrelinhas. Como diz a minha esposa, toda vez que eu faço uma coisinha certa: comer menos manteiga, evitar farinha, evitar açúcar, evitar sal. Ela fala: ganhou estrelinha. Então nós já podemos, com o nosso hábito mental mais condizente com esta maravilhosa doutrina, nós já temos uma saúde espiritual, de bons pensamentos, de boas atitudes, e isso se faz quando a gente consegue detectar em nós, através daquela meditação em silêncio que Leon Denis se refere, a deixarmos de ser um pouquinho que seja menos egoístas. Já é uma evolução. Menos orgulhosos, menos maledicentes, menos vingativos, menos ciumentos, menos raivosos.
Cuidar da nossa saúde moral, da nossa saúde espiritual, é valorizar a vida. Ah, mas tem coisa que a gente vê na televisão. Bom, primeira coisa, já não devíamos ver televisão naqueles horários em que, quando colocamos a mão no controle, já sai sangue, já não dava para ver. Mas a gente ainda vê. Tem um ditado que fala: podemos até deixar que o passarinho pouse na nossa cabeça, mas não podemos deixar que ele faça ninho na nossa cabeça. Podemos até deixar que venha aquele momento de indignação com um crime bárbaro ou com um desvio de dinheiro na corrupção. É natural que ainda tenhamos uma certa repulsa, uma atitude de raiva, de ira com isso. O que não podemos fazer é deixar com que isso fique em nós, porque isso nos atrapalha no nosso propósito reencarnatório. E é só cada um de nós pensar, só essa semana que está se findando hoje, teve momento de raiva de alguém? Nem precisa contar. No trânsito deu vontade de acelerar e fechar aquele cara que nem precisa contar. Quando chegou no trabalho, o chefe já falou alguma coisa errada, ou aquele colega invejoso, nem precisa pensar mais e nem falar. Em casa, quando chegou, e a mulher falou: chegou cedo hoje, não ficou com aqueles seus amigos no boteco. Aquele palavrão que você só pensou, não precisa falar. Mas nós devemos ter tido algum desses sentimentos negativos ao longo da semana. Se a gente pensar no mês de agosto, então, se somar de janeiro a agosto, nem precisa contar setembro, já batemos a nossa indesejável meta. É eliminando isso que a gente vai estar valorizando a vida aqui na Terra. E valorizando a vida aqui na Terra, nós estaremos valorizando a vida verdadeira, que é a vida espiritual. É assim, aproveitando bem esta vida carnal, estas dificuldades que nos aparecem, é que nós estaremos evoluindo espiritualmente. Hoje eu estou 0,009% a menos de egoísmo. Já é um avanço. Eu já desejei que aquele cara que me fechou encontrasse uma curva e um poste. Se hoje eu já não desejo, eu só peço que ele derrape na curva, mas não encontre poste. Já é uma evolução. Nós não devemos ter vergonha das coisas erradas que ainda pensamos ou até fazemos, mas devemos aproveitá-las para não mais fazê-las. É assim que mais uma parte daquela tora bruta vai sendo retirada para dar lugar a um homem novo. E eu falei de hábitos morais. E eu vou encerrar falando de valorização da vida com hábitos materiais condizentes com a valorização da vida. Nós somos todos suicidas indiretos ou suicidas impróprios, porque a cada dia, com cada mágoa, nós nos matamos um pouquinho. E com a nossa alimentação desregrada, a cada dia nós nos matamos mais ainda. Comer demais ou comer de menos também faz mal. E quando eu como demais, eu começo a macular, a estragar os meus órgãos, o estômago, o pâncreas, o fígado, o rim, o coração, todos esses órgãos necessários, vitais, a que caminhemos nesta existência carnal, fazendo cumprir o nosso planejamento. Cada vez que eu me alimento indevidamente,
eu estou tirando de mim um mês, um ano, às vezes 10, 20 anos, de tempo concedido a nós aqui na Terra para cumprir com o planejamento. Cigarro. Fumar é valorizar a vida ou desvalorizá-la? Quantos já morreram com questões pulmonares, com câncer, por conta do cigarro? E diz, eu não consigo parar. E Deus diz, você consegue, basta querer. O hábito de fumar se desfaz com o hábito de não fumar. Porque fumar é um hábito, não fumar é também um hábito. Basta, se não consegue sozinho, procure ajuda médica. O cigarro, já nos últimos 30 anos, teve uma queda de 40% de consumo. Antes, eram cerca de 40% da população que fumava. E hoje, menos de 15% da população fuma. Isso porque não se conseguiu e nem se conseguiria proibir o cigarro, mas ele foi tornado menos normal, menos natural, porque era natural e demonstrava sucesso, beleza. O cigarro na televisão aparecia em carros maravilhosos, em mulheres estonteantes, em status, em símbolo de sucesso. Quando isso passou a não ter na televisão, a ser proibido dentro de lugares fechados, dentro de repartições públicas, dentro de hospitais, dentro de restaurantes, hoje muitos que fumam têm vergonha de fumar em público. Hoje nossas crianças representam no máximo 10% das crianças que tinham o hábito e se transformavam em tabagistas ao longo da vida. A cada 100 crianças que se tornavam tabagistas na fase adulta, hoje apenas 10, porque se tornou menos natural. E por fim, algo que a sociedade aceita como símbolo também de sucesso, de alegria, de descontração, é a desgraça do álcool. Eu não vou pedir perdão a quem bebe e que esteja aqui dentro, porque eu não tenho necessidade de pedir perdão a ninguém ao falar do álcool. Não me perdoe, porque eu não estou falando uma heresia. Eu só estou dizendo que o álcool hoje é o responsável por 70% das não completudes da vida. E quando eu falo isso, eu não li em lugar nenhum esses termos, mas eu leio diariamente nos jornais, nas televisões, nos sites, e leio na vida daqueles que estão comigo no trabalho, no fórum. 70 em cada 100 mortes, 70 mortes são por conta do álcool. 73% dos acidentes de trânsito são por causa do álcool. Os outros 27% por alta velocidade, por descuidos, mas 73% são por conta do álcool. 89% dos casos de violência familiar são por causa do álcool. 72% dos feminicídios tinha o álcool antes para dar coragem ao marido para matar a mulher. De cada 100 mulheres que morreram esse ano, vitimadas pelo arbítrio dos seus companheiros e maridos, de cada 100 que morreram, em 72 mortes o álcool estava não como coadjuvante, mas como ator principal ao lado do criminoso. Jovens abaixo de 40 anos, nos processos de inventário comigo no fórum, jovens abaixo de 40 anos, 93%
morreram por acidente de trânsito ou por brigas movidos pelo álcool. É triste ver o pai e a mãe chorosos numa audiência por conta de terminar um inventário ou terminar uma ação de união estável, e o filho, eu já nem pergunto, porque antes me dava curiosidade de saber por que um jovem de 27 anos morreu. Aí vinha a notícia. Eu já não pergunto porque isso ainda dói mais aos pais, à esposa, aos filhos. 10 tipos de câncer se originam no uso do álcool e 23 outros tipos de câncer são agravados pelo uso do álcool. Tem 10 tipos de câncer que têm origem no álcool. Outros 23 já começaram por outros aspectos, mas são agravados pelo álcool. São os nossos irmãos que ao longo dos tempos deixam de produzir pelas doenças ou deixam de produzir pela morte anterior à programação. Valorizar a vida é cuidar do corpo, é cuidar da mente, é cuidar do espírito. Mas o principal, do ponto de vista daquilo que ainda podemos resolver, nos cabe de uma maneira fácil. Vamos acabar com o álcool? Não conseguiremos nesta atual geração, mas podemos conseguir que o álcool se torne menos natural, assim como o cigarro. Por exemplo, quem tem filho menor de idade, 5 anos, 6 anos, quem tem netinho de 2, 3, 5, 10 anos, é só fazer um compromisso consigo e com a família. Na festa de aniversário do meu neto ou do meu filho, não tem bebida alcoólica, nem no clube, nem na minha casa. É o primeiro compromisso para que a gente ponha na cabeça dos nossos entes queridos que nós nos propusemos a ajudar nesta escalada terrestre, trazendo-os na nossa família. É cuidar e ensinar eles diferente do que fomos ensinados. Porque o alcoólatra não se forma da noite para o dia. Ele se forma no primeiro passo, no segundo. O alcoólatra se forma quando o meu filho de 1, 2 anos está na festa dele e nem sabe ainda o que é aquilo, mas vê naturalmente o filho, o pai, o irmão, a tia bebendo. E ele vai crescendo vendo que nas horas da alegria tem a cerveja, na hora que o cruzeiro perde tem a cerveja. Ou seja, cerveja quase todo dia, nas poucas vezes que o cruzeiro ganha, nas muitas vezes que o cruzeiro perde. E ele vê que aquilo é natural. Nós temos que desnaturalizar, para assim como o cigarro, daqui a pouquinho, a gente ter vergonha de beber. Com os filhos, na nossa casa, em hipótese nenhuma, em nenhuma festa, se possível for. No nosso local de trabalho e mesmo quando contratamos um clube. Certa vez uma professora, diretora, amiga nossa em Barbacena disse: mas doutor, é muito difícil, do jeito que o senhor faz proibindo bebida alcoólica nas festas juninas das crianças, muitos pais não vêm. Eu falei, graças a Deus, porque se eles viessem é porque tem bebida alcoólica, e tendo bebida alcoólica, um menino de 5, de 10, e nós nem precisamos lá ser espíritas, sendo espíritos, porque se a gente falasse para eles a verdade, falasse assim, olha, onde tem álcool, tem tantos espíritos que nós chamamos e atrapalhamos os nossos filhos, espíritos encarnados, e atrapalhamos os nossos irmãozinhos desencarnados, que morreram fisicamente e ainda não aceitam o mundo espiritual. Aliás, deixa eu avisar, fui informado essa semana, não tem álcool no mundo espiritual. Ah, então vou beber todas nessas. Bom, mas você vai chegar lá com a morrendo de sede, porque lá não tem. Então é melhor já ir diminuindo agora ou parando, porque lá não tem. Ah, mas se lá não tiver, o que eu faço? Vira obsessor nos botecos, nas casas, porque você vai estar lá. Existe um áudio, um vídeo na internet que chama Sozinho, mostrando que nunca ninguém bebe sozinho, mesmo que esteja sozinho fisicamente. Tem um que fala, maçã não,
cerveja. E aquele que queria ficar em casa descansando, comendo uma maçã, toma pelo menos 2 cervejas. E o outro se abraça nele para sentir o frescor, a sensação do álcool que ele não pode beber. E aí ele atrasa 10, 20 anos aqui, ao invés de estar lá já preparando para voltar. Valorizar a vida é valorizar o corpo físico nosso e daqueles que nos cercam. Se nós pensássemos que em qualquer evento um copo de suco faz muito melhor para a saúde do que uma bebida alcoólica, nós jamais beberíamos. E a espiritualidade nos mostra isso. Se fosse mentira, se não fosse sério, Divaldo, Dona Ivone, André Luiz e tantos outros, nós temos nas obras de André Luiz, dos 13 livros, tem 5 que tratam dos malefícios do álcool. E na literatura espírita em geral, o álcool sempre vem. Se não fosse necessário nós nos livrarmos do álcool, Chico Xavier não teria se debruçado sobre tantas psicografias e tantas psicofonias para nos alertar. Leiam Vozes do Grande Além, passagem 32, alcoólatra. Diz ele lá que o alcoólatra não é só o assassino de si mesmo, mas é o assassino da vida e da família. Quantos pais, quantas mães, quantas esposas e quantos esposos vivem hoje sem produzir o que precisavam, porque a tristeza com o filho alcoólatra ou com o filho alcoólatra que morreu paralisa, assim como o suicídio direto paralisa 4, 5 do conjunto de relações daquele que suicida, porque eles também entram num sentimento de culpa. Terminando, lembrar da CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o 188 ou www.cdc.org.br, que atende aqueles que têm ideação suicida, mas que também atendem a família daqueles que têm pessoas assim em casa ou pessoas, irmãos nossos, que já suicidaram. E lembrar que, não obstante o sofrimento dos suicidas diretos no mundo espiritual, existe a legião dos servos de Maria, tão bem tratados por Dona Ivone no livro Memórias de um Suicida, onde narra, na primeira parte, os horrores da desencarnação pelo suicídio, mas trata na segunda e na terceira parte da melhoria dos estudos nas universidades, nas faculdades apropriadas, e também do retorno, sempre sofrido, sempre incompleto, daqueles que se suicidaram em vida anterior e que às vezes vêm para ficar 10, 20 anos aqui. Dona Ivone nos mostra o amor de Maria de Nazaré como a responsável por nos acolher, suicidas que somos, suicidas que fomos. Mas eu, mesmo respeitando como catastrófico esse número exagerado de suicídios diretos, digo que nós nos matamos, suicidamos muito mais pela nossa alimentação indevida, pelo nosso uso do álcool, da droga e da alimentação a mais ou a menos, aquele torresminho pingando, com aquela pinguinha para tirar o gosto do torresmo, com mais um pedaço do torresmo para tirar o gosto da pinguinha. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, a gente não sabe. E é nessa alegria falsa que nós deixamos de valorizar a nossa vida. E aí eu termino com uma passagenzinha linda que trata no Evangelho de Mateus, se não me engano, 9:36 a 38, mas sem citar muitos detalhes, mas que Dona Ivone, no livro Ressurreição e Vida, ditado pelo poeta russo Leon Tolstói, ela nos traz em maiores detalhes. Leon Tolstói, através dela, nos traz em maiores detalhes, para mostrar a nossa responsabilidade. Mesmo que não sejamos conhecidos, missionários todos somos. Grandes missionários como Chico,
como Madre Teresa, pequenos missionários como todos nós, mas temos missões sim, e essa missão, por menos que saibamos quais sejam, se for conforme a lei de Deus, estamos fazendo a nossa parte. Seguir a nossa consciência do bem, estamos fazendo a nossa parte. E a história trata-se de um homem, conhecido na literatura como o homem do manto marrom, que seguia Jesus longe daqueles apóstolos, mas seguia um papiro, um pedaço de embornal, onde ele anotava tudo que ele conseguia ouvir. Do outro lado, os aparelhos musicais. E ele seguia dia após dia Jesus. Um dia, quando Jesus não aparecia naquela praça onde era esperado, onde muitos estribuchavam com espíritos que hoje conhecemos como obsessores, ele, de tanto ver Jesus e os apóstolos curarem aqueles homens, ele foi e orou junto a alguns deles, que logo melhoraram. Quando Jesus chegou, João soube das atividades daquele homem, e então logo o procurou e disse: você está proibido, você não é dos nossos, não faça mais isso. E então seguiu-se o cortejo. Ao final do dia, João contou a Jesus o que fizera, e Jesus lhe advertiu: volte lá, mande que ele continue a fazer, porque ninguém faz o que ele faz em meu nome se não estiver comigo. E então, a contragosto, João foi lá e autorizou, e aquele homem continuou aquele trabalho, mas não se achava digno de chegar perto de Jesus, porque ele era muito imperfeito. E então Jesus, dias depois, no Gólgota, é crucificado, e ele por uma semana para e chora copiosamente dia após dia, nem trabalha, nem ora, nem cura. Mas no sonho, ao final de uma semana, lhe aparece Jesus abraçando e dizendo para ele: por que choras? Eu continuo vivo. Continues a fazer aquilo que fazias, mas não cure apenas corpos, cure almas. Use os seus aparelhos para levar a mensagem a todos que precisam. E aquele homem, refolegado, animado, sai. Durante o dia, ele trabalhava carregando compras, fazendo serviços domésticos para quem dele precisasse. Mas à noite, pela manhã, ele tocava com seu pífano e com seu alaúde, uma espécie de clarineta, uma espécie de violão. Ele cantava para as crianças, para os jovens, para os velhos, para os sãos e para os doentes. E contava a história do príncipe de Deus que veio à terra para nos ensinar a evoluir. E ele prosseguiu assim, anos sem conta. Passados 30 anos, ele não era mais visto na região de Jerusalém, mas conta-se que foi visto em Roma. Mas já não era aquele homenzinho do manto marrom, mas era o velhinho do manto roto, do manto velho, que continuava cantando a história do príncipe de Deus que veio à terra para ensinar a humanidade a se salvar. Alguém que já estudou muito, ou que deu a sorte de ver essa história, pode me dizer o nome desse homem? Os evangelhos não contam, Dona Ivone nem Leon Tolstói contam. Ninguém sabe o nome desse homem, mas Jesus sabe. Deus sabe, porque Ele é mais um dos seus colaboradores para implantar na terra o reino de Deus. Nós podemos e devemos e temos condições de ser os colaboradores de Jesus, fazendo cada um a sua parte para se evoluir e para também permitir a evolução dos outros com as suas atitudes. Jesus nos disse: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Renunciar a si mesmo não é deixar a casa e o carro, é deixar os seus desvalores morais, o egoísmo, o orgulho, a ira, a vingança, todos esses problemas morais que ainda nos afligem.
Quem quiser vir seguir o caminho, já que nós espíritas dizemos que ele é o nosso modelo e guia, quem quiser, deixe para trás as suas mágoas, os seus desvalores morais e também as nossas atitudes materiais indevidas. As noitadas, as bebidas, os cigarros, os torresminhos, e vamos seguir, pegando a nossa cruz a cada dia, tolerando o marido, agradecendo a Deus as esposas, pensando que os irmãos complicados, que podem ser suicidas, também podem não ser, se nós os abraçarmos, se nós formos indulgentes, compreendermos cada um no estágio que ele está. Não é fácil, eu sei disso, mas é possível, eu também sei disso. Se nós fizermos a nossa parte, muitos suicídios serão evitados, do ponto de vista do suicídio direto, e se dermos bons exemplos, também do suicídio indireto. Que Jesus continue nos abençoando, não desistindo de nós, mesmo que há 2000 anos a gente não tenha feito tudo que possamos ter tido oportunidade. Que Ele continue conosco, que a gente continue com Ele e que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Eu só gostaria de colocar uma música que é a última, porque é uma música do Carlinhos Conceição, que fala que viver é a melhor opção. Eu tenho que aprender onde que é aqui que é a melhor opção. Onde que nós estamos aqui? Realização da vida. Carlinhos Conceição. Vamos só prestar atenção na letra dessa música, que ela é muito bonita. Não há vigília de exceção. Certamente enganar tem lugar e razão. O acaso serve acrescentado a essa equação. O acaso serve acrescentado a essa equação. Nesse grupo onde você está, você não imagina o trabalho, os rascunhos e mapas, a preparação. E arrogantemente você diz: não acredito, não. E arrogantemente a gente diz: não acredito. Que é nosso que tem o próprio coração. Sabemos que está na morte, não castigo, matamos, nos suicidamos, meu Deus querido. É a melhor opção. Somos todos aprendizes, não se tome o vosso coração. Amigo, tenha fé, não se entregue não. Vida depois da vida, questão de direção. Viver é a melhor opção. Esse algo na canção te toca, cante comigo esse refrão. Sei que sou imortal, não vou voltar pra Deus. O preço tá chegando, hoje morrendo e enganado neste corpo onde você está. Você imagina trabalhando os rascunhos e mapas, a preparação. E arrogantemente você diz: não acredito, não. E arrogantemente a gente diz: não acredito, não.
concedendo a santa morte, tenebrosa capital castigo, e aí matamos, nos suicidamos, meu Deus, que perigo, viver é a melhor opção. Somos todos aprendizes, não se torne o vosso coração, amigo, tenha fé, não se entregue não, vida depois da vida, questão de dimensão. Viver é a melhor opção, esse álbum na canção te toca, cante comigo esse refrão, sempre soube voltar, não vou pagar pra ver, o preço deste engano, hoje eu vivi, sempre soube voltar, não vou pagar pra ver, o preço desse engano, hoje eu vivi. Nós agradecemos a presença do irmão, a palavra edificante, a ótima mensagem. E pedimos à espiritualidade de luz que acompanhe o Senhor, sua família e o nosso novo irmão de volta para os seus lares. Que Deus nos acompanhe. E agora nós vamos passar para a fase final das atividades, pedindo à nossa irmã Carlota que ela possa vir aqui fazer a prece de encerramento. Após a prece, nós vamos fazer um sorteio destes livros aqui, tá? E após, temos um lanche, tá? Você vai fazer daí? Sim. Eu vou te passar esse aqui. Aqui tem quantas pessoas com ele? 100? Vai com ele. E aí o 4, né? Obrigada, Aparecida. Os meus irmãos, boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a Jesus, agradecer a Deus por estar aqui dentro deste recinto, ouvindo uma palavra como nós ouvimos nessa noite. Eu tenho certeza que cada coração guardou essa semente abençoada que o nosso irmão lançou para nós aqui. Quisera eu que essa voz do irmão atravessasse esse recinto e fosse para a rua, né? Buscando os nossos irmãos que estão aí pela rua, desperdiçando as suas oportunidades, né? Que, meu Deus, que coisa mais boa. Jesus que abençoe o irmão, como a nossa irmã Aparecida diz. Agradecemos muito a presença do irmão que já faz parte da nossa casa, nosso lar, né? Ele já faz parte da família. Ele já sempre que pode, ele vem. Agradecemos muito o nosso irmão e que essa palavra do irmão, isso que ele trouxe para cada um de nós, essa luz, ele trouxe para cada um de nós, que ela possa permanecer com cada um, que nós possamos guardar bem no nosso coração e trazendo ela sempre nas nossas reflexões, que é muito importante. Deus te abençoe, meu irmão. Deus que ilumine a toda a sua família, como a Aparecida diz, que possam voltar para dentro dos seus lares, e levando sempre essa paz de Jesus, o que o irmão trouxe, ele há de receber em dobro. Jesus te abençoe a todos. Então vamos, meus irmãos, depois de agradecer muito a Deus pela presença do irmão, a Jesus, por nos ter dado, concedido essa oportunidade de estar aqui,
Nós vamos agradecendo a Deus também pela nossa vida, agradecer pela nossa família, agradecer pelos nossos amigos, agradecer, Senhor, pelo nosso lar, que de Jesus nos concede. Muito obrigado, Senhor, pelas oportunidades que tem nos dado de crescimento, né, para que nós buscamos a nossa evolução. Com dificuldade, como nosso irmão fala para nós aqui, né, com muita luta, mas nós vamos em busca dessa evolução, desse nosso aprimoramento, sempre com as lições de Jesus no nosso coração. Então vamos, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos e, como humilde prece, agradecer a Jesus por tudo isso que colhemos nessa noite tão positivo e que possamos levar para dentro dos nossos lares, os nossos que não puderam estar aqui, nós possamos levar para eles. Com humilde prece. Deus nosso Pai, que tens todo o poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, dai ao Espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa infinita misericórdia permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, um reflexo de teu amor pode abrasar a terra. Deixai-nos, Senhor, bebermos na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. O Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó poder, ó compreensão. Nós os pedimos, Senhor, que aceite a nossa humilde prece, que possamos levar para dentro dos nossos lares essa luz que o irmão acende nessa noite, o nosso irmão Gamonal, trazendo para nós tantas coisas boas. Que Jesus é que possa abençoar a toda a nossa família espírita e que abençoe a nossa casa. Nós agradecemos muito ao Senhor por ter encontrado um dia as portas da casa espírita, nosso lar aberto. Que Jesus abençoe a todos, que a paz de Deus é que permaneça no coração de cada um dos meus irmãos, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.